Economia, mercado financeiro. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fala hoje à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado sobre os juros elevados. Lembrando que ontem o presidente Lula voltou a criticar o Banco Central por manter a Selic em 13,75% ao ano. A gente recebe aqui o nosso comentarista Luiz Arthur Nogueira. Luiz, quem tem razão nessa história? Explica pra gente. Bem-vindo. Tiago, aqui a gente explica e descomplica a economia. Bom dia a todos. Todo mundo é contra os juros altos. Isso é óbvio. Empresários, consumidores, eu sou contra, você que nos assiste é contra, o presidente Lula é contra. A questão não é essa. A questão é de quem é a culpa. A culpa não é do Banco Central, que é um órgão técnico, autônomo, que olha a inflação, olha as expectativas inflacionárias do mercado e toma decisões técnicas que hoje pressupõem a manutenção da taxa de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. Pode ser que no segundo semestre exista espaço, de fato, para começar uma redução lenta e gradual, mas não tem milagre, na marra não dá para reduzir juros. Hoje, como você disse, Tiago, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai ao Senado explicar aos senadores a política monetária. Acho isso bom, é da democracia, faz parte, é assim que acontece também nos Estados Unidos. Agora, o presidente Lula, em vez de ficar criticando o Banco Central, poderia ajudar a autoridade monetária a reduzir juros se decidisse cortar gastos, se decidisse melhorar a regra do novo arcabouço fiscal. O presidente Lula tem dito que quer colocar o pobre no orçamento. O discurso é lindo, maravilhoso. Quem seria contra? Agora, não existe nenhuma chance de sucesso social no governo Lula se o presidente Lula não tiver responsabilidade com as contas públicas. Basta ver o que acontece na Argentina, é um desastre, é muito gasto público, inflação acima de 100%. Basta ver o que ocorreu no governo Dilma, em que se gastava muito, se reduziu os juros na marra e o resultado foi inflação acima de 10% e a maior recessão econômica da história do Brasil. Portanto, vamos aprender com os erros do passado e entender que para o Banco Central reduzir juros é preciso que o governo corte gastos e enxugue a máquina pública. Luiz, como é que o mercado financeiro abriu a semana e o comportamento para esta terça? Olha, Tiago, ontem foi um dia de queda de 0,40% do índice Bovespa, conforme a gente vai observar no gráfico, um pregão, portanto, negativo aos 103.946 pontos. No acumulado do ano, os prejuízos já superam os 5% e o mercado aguarda a tramitação do novo arcabouço fiscal no Congresso Nacional. Aguarda também o avanço da reforma tributária e agora, com muita apreensão, vê a instalação dessa CPMI mista referente ao dia 8 de janeiro. O grande temor é se a CPMI mista, ela vai de fato atrapalhar a tramitação da agenda econômica no Congresso Nacional. No próximo gráfico a gente vai ver o mercado de câmbio, o dólar subiu 0,13%, vendido a R$ 5,04, o euro subiu 0,17%, R$ 5,57, e o Bitcoin perdeu ali perto de 0,5% aos 27.425 dólares. Portanto, hoje, amanhã e nos próximos dias, Tiago, a grande atenção do mercado financeiro é sobre a tramitação do novo arcabouço fiscal no Congresso Nacional. É isso, de olho no Congresso. Luiz Arthur Nogueira, estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan até mais tarde. Agora, girando os nossos comentaristas, na manhã desta terça-feira conosco, Luiz Felipe Dávila, Diogo Schelp. Dávila, começando por você, o que se esperar dessa ida de Campos Neto ao Congresso? Ele vai dar as mesmas declarações que vem dando nos últimos tempos, falando sobre a questão técnica do Banco Central. E lembrando que o presidente Lula, nesta viagem a Portugal, ontem voltou a criticar a taxa básica de juros. Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia, Schelp. E a todos aqui, os nossos audiências. Bom, vamos direto ao ponto. O Luiz Arthur Nogueira disse tudo, mas é preciso enfatizar duas coisas. Primeiro, Lula está buscando um culpado pela irresponsabilidade fiscal do seu governo. Para os juros cair, nós precisamos controlar a despesa. E é justamente o que esse arcabouço fiscal não faz. Aliás, é bom lembrar aqui que ontem mesmo, Marcos Mendes e Marcos Lisboa, dois dos maiores economistas brasileiros, conhecidos como especialistas em
públicas publicaram um paper dizendo o seguinte, que gastos obrigatórios, o aumento dos gastos obrigatórios, como está no arcabouço fiscal, é incompatível com o ajuste fiscal. Ou seja, de novo, o governo com o pé no acelerador da despesa pública. Vai aumentar salário mínimo, vai aumentar reajuste de funcionário público, tirou dos gastos, da conta dos gastos, tanto o Fundeb quanto o piso da enfermagem, ou seja, aumentou de novo o teto aí do gasto obrigatório com saúde e educação. A conta não fecha, não teremos superávit primário. E isso está deixando o mercado nervoso, porque além da conta não fechar, existem dois outros mecanismos nesse processo do arcabouço fiscal que são preocupantes. Primeiro, é tirar a responsabilidade da irresponsabilidade fiscal, ou seja, como é que é a lei da responsabilidade fiscal hoje? O governante que violar pode perder o mandato. Agora, eles querem tirar a punição da lei da responsabilidade fiscal, que é fundamental para essa disciplina fiscal. Ou seja, todo esse desenho do arcabouço mostra que o governo não vai conseguir controlar os gastos públicos, não vai conseguir ter a receita necessária para cobrir o rombo de mais de 150 bilhões de reais e, portanto, não vamos ter superávit primário. E sem superávit primário, a conta não fecha. E aí, o que o governo já faz? Busca o bode expiatório. Tenta achar que esse problema é do Banco Central. Roberto Campos Neto voltou de um evento recentemente em Londres e deu lá fez uma palestra espetacular explicando detalhe por detalhe como é que a taxa de juros é determinada no Brasil. Provavelmente a mesma explicação que ele vai dar ao Senado, mostrando que um órgão técnico só pode agir de forma responsável se a política fizer a sua parte. E o que a política é fazer a sua parte? É fazer um ajuste fiscal sério que, como o Luiz Arthur bem mencionou, toque no corte da despesa pública. Mas isso Lula não quer. Pelo contrário, o governo quer botar o pé no acelerador da despesa pública, como eu disse, nesses reajustes que eu já acabei de mencionar aqui de salário mínimo e funcionário público. Ou seja, não existe hoje um outro culpado por esta irresponsabilidade fiscal, senão o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Diogo Schelp, a irresponsabilidade fiscal no país, a participação de Lula em Portugal e na economia, destaque para críticas novamente com relação aos juros impostos pelo BC e também a discussão e expectativa para a aprovação do texto do arcabouço. Bom dia, Adriana, Tiago, Dávila, bom dia a todos. Olha, o que existe de fato é um discurso do governo que realmente não aponta para uma contenção de gastos. Há uma perna aí, um dos pilares do equilíbrio das contas públicas que não está sendo levado em conta, como bem apresentou o Luiz Arthur Nogueira na apresentação dele, no comentário dele. O arcabouço fiscal veio numa tentativa aí de acalmar os mercados e acalmar as preocupações em relação justamente aos gastos públicos, mas ele se sustenta demais na crença ou na esperança de que haverá uma espécie de milagre arrecadatório, seja por um crescimento econômico alto, que tudo indica que não virá, seja pelo aumento de tributos ou pela tributação de setores que não vinham sendo tributados. Então, é algo positivo, né, a tentativa do ministro Fernando Haddad de apresentar uma nova regra fiscal, já que a anterior vinha sendo desrespeitada sistematicamente, inclusive pelo governo anterior. Quanto às críticas de Lula às taxas de juros e ao Banco Central, ela veio ontem de maneira problemática por dois motivos. O primeiro, pelo mérito em si da crítica, que, como a gente sabe, é injusta com a atuação do Banco Central, que começou antes de outros bancos centrais a se preocupar com a questão da inflação e conseguiu conter uma pressão inflacionária que nos últimos meses vinha sendo muito forte. Obviamente que a taxa de juros altas, a Selic alta, não interessa a ninguém, a não ser como um remédio amargo justamente para essa inflação. O outro problema da crítica de Lula foi o momento e o lugar em que ele a fez. Ele estava diante de uma plateia de empresários portugueses. Ele estava ali para vender o Brasil, para falar dos pontos positivos do Brasil, para falar daquilo que pode levar os empresários portugueses, europeus ou de outros países a investir no Brasil, não para apresentar
os problemas do Brasil, ou aquilo que ele considera serem os problemas do Brasil, para os investidores, inclusive. Ele disse nessa crítica que quem que vai investir no Brasil diante de uma taxa de juros tão alta? Ora, ele estava diante da plateia que ele deveria convencer a investir no Brasil, não o contrário. Então, absolutamente inconveniente, inclusive o lugar e o local e a plateia para a qual ele fez essa crítica.